Afinal de contas, o Neymar tem ou não que ser convocado para a Copa do Mundo? Em uma semana que tivemos a seleção brasileira empatando com a Tunísia, eu percebi que esse foi um assunto muito debatido entre os torcedores. Nesse vídeo eu quero trazer algumas observações com a minha opinião e te convido para depois deixar a sua opinião também aqui nos comentários. Não perca nada sobre nenhum campeonato do mundo com o aplicativo SofaScore no seu celular. Ele vai te avisar como está a classificação, quando tem jogo, qual foi o resultado e vai te fornecer muitas estatísticas. Para conhecer o aplicativo, que é totalmente gratuito, só você escanear esse QR Code aqui ou então clicar no link que eu vou deixar na descrição. Momento da seleção. Antes de falarmos mais especificamente sobre Neymar, precisamos recapitular um pouquinho sobre o momento da seleção brasileira. O Brasil, ao meu ver, aos poucos está ganhando uma cara com o Ancelotti. Mas querendo ou não, não tem como a gente querer também que o Brasil para 2026 seja a seleção mais preparada para a Copa do Mundo, já que a gente teve um ciclo muito conturbado, com muitas mudanças de treinadores, muitos jogadores que foram convocados no começo do ciclo, hoje já não fazem mais parte da seleção. Então assim, o Brasil foi andando de carro e foi trocando os pneus no meio do caminho. Então eu enxergo que hoje, com o Ancelotti, o Brasil vai aos poucos ganhando uma cara, mas para mim ainda tem um problema muito claro: a falta de protagonismo. E acho que a maior evidência disso que eu tô falando é o fato de hoje o novo protagonista da seleção ser um jogador de apenas 18 anos, que é o Estevão. E não me interpretem mal, não tô dizendo que o Estevão é um jogador ruim ou que não tem potencial para ser protagonista. Muito pelo contrário, eu acho o Estevão muito bom, muito talentoso e ele tá assumindo algo que mostra muito do que ele é, que é um cara de personalidade. Mas o ponto principal que eu quero frisar aqui para vocês é que a seleção não tem uma unanimidade como protagonista desde a lesão do Neymar. E olha que vários nomes foram cotados para poder assumir esse papel. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, mas nenhum conseguiu fazer isso com perfeição. Essa é a grande verdade. E os números estão aí para provar isso. O Neymar, ele fez 4 jogos nas eliminatórias para esse ciclo da Copa de 2026. Só 4 jogos. Em 4 jogos, ele teve 5 participações diretas para gol. Beleza? De quando ele se lesionou, que foi num jogo contra o Uruguai em outubro de 2023, até o fim das eliminatórias, tivemos outros 14 jogos. Em 14 jogos, o que você imagina? Poxa, que alguém vai lá e vai pelo menos passar, igualar esses números do Neymar, correto? E por incrível que pareça, o Neymar com só 4 jogos e 5 participações em gols, ainda foi o vice-artilheiro da seleção brasileira, digamos assim, nas eliminatórias. Porque ele teve 5 participações em gols. E só um jogador do Brasil foi capaz de superar os números dele, que foi o Rafinha, que encerrou as eliminatórias com 7 contribuições para gols. Convenhamos, para essa quantidade de jogos é muito baixo. Então eu sei que por muitas vezes a presença dele na seleção ela é colocada em pauta, é colocada em xeque, especialmente pela condição física que ele tem apresentado nos últimos anos. Mas uma coisa é fato: sem o Neymar, o Brasil penou nessas eliminatórias e tem penado também nesses amistosos. Não estou dizendo que ele é o salvador da pátria, mas quero frisar que sim, ele tem peso e ele tem relevância. Rendimento no Santos. Falei do momento da seleção brasileira e agora é justo também falarmos do momento do Neymar, que, sendo bem sincero, tá longe de ser também mil maravilhas. O ano dele tem números, para mim, bem modestos, tendo em vista a qualidade e o potencial do Neymar. Em 25 jogos até o momento, ele tem 7 gols e apenas 3 assistências. Sem contar que, desde que o Neymar voltou ao Santos, ele apresentou por várias vezes lesões, problemas físicos, então tudo isso acabou atrapalhando também no meio do percurso para que ele atingisse o seu melhor nível, o seu melhor potencial. Sem contar que tem um outro fator que também tem que ser levado em consideração na passagem do Neymar pelo Santos, que é o quê? Poxa, no Santos ele não joga com os melhores companheiros possíveis. Uma coisa é você jogar num time de nível top da Europa, ou até aqui no Brasil, você jogar num Palmeiras, jogar num Flamengo. Outra coisa, com todo respeito, é você jogar no Santos, que tem jogadores, tecnicamente falando, bem mais limitados. Então assim, não é à toa que hoje o Santos briga pela
permanência na Série A, luta contra o rebaixamento. Tudo isso tem um sentido, tem um fundamento. Sem contar que, para mim, a gestão do Santos nesse momento, em termos políticos, financeiros, é também muito ruim. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se a gente analisar o cenário atual do Neymar e levar em consideração apenas os números dele em 2025, ele nem seria convocado. Essa que é a grande verdade. Então, para a gente cogitar uma convocação dele para 2026, ainda mais se tratando de Copa do Mundo, a gente tem que levar em consideração todo o pacote Neymar. E é sobre isso que eu quero falar a partir desse próximo bloco. Tem vaga na Copa? Vou começar logo de cara respondendo a essa pergunta, se ele tem ou não tem vaga na Copa. Na minha humilde opinião, sim, o Neymar tem vaga na Copa do Mundo. E, como eu tinha falado para vocês, não estou levando em consideração só o rendimento dele no Santos, até porque pelo rendimento dele no Santos é muito pouco. Então, eu quero levar em consideração todo o pacote Neymar. Primeiro ponto de todos, que não tem nem relação direta com o Neymar. Hoje, para a Copa do Mundo, cada seleção pode convocar 26 jogadores. Para mim, 26 é um número que deixa o treinador mais confortável para levar determinadas peças. Com 26, para mim, o Neymar tem que estar entre os convocados. Vou citar então alguns pontos que, para mim, colaboram para que ele seja convocado. Primeiro ponto de tudo, a experiência do Neymar. Neymar é um jogador já de 33 anos, que participou de 3 Copas do Mundo e acabou vivendo um pouco de tudo. Ele viu o 7-1 em 2014 numa Copa em que ele se lesionou e depois viu em 2018 e em 2022 o Brasil ser eliminado com ele sendo o protagonista e sendo eliminado para seleções inferiores. Os melhores momentos estão aí, vocês podem olhar. O Brasil foi superior à Bélgica quando foi eliminado na Rússia e foi superior à Croácia quando foi eliminado no Catar. Então você tem um jogador que tem experiência, e isso eu acho que soma muito para o grupo. Ainda mais levando em consideração que hoje a seleção brasileira tem um grupo muito jovem. Um outro fator que eu vou citar aqui para vocês, que para mim, se tratando do Neymar, é um dos mais relevantes, é a questão da personalidade. Olhando a seleção brasileira hoje, eu vejo um time que por muitas vezes não tem personalidade. Não tem essa gana de querer chamar o protagonismo para si e decidir. Como eu tinha falado lá no começo, quem eu vejo hoje fazendo isso mais é o Estevão. Em determinados momentos, quando está na seleção, o Rafinha também faz isso. Mas eu não vejo o Vini Júnior chamar o protagonismo para si. Não vejo o Rodrigo chamar o protagonismo para si. Não vejo o Lucas Paquetá fazer isso. E o Neymar é um cara que tem isso para ele como natural. Então você chega numa Copa do Mundo onde você tem jogos grandes, jogos decisivos e contra grandes equipes, o Neymar é um cara que pode fazer toda a diferença. Com cobrança de pênalti, com cobrança de falta, podem ter certeza que pros adversários o Neymar é um cara que impõe muito mais medo, muito mais respeito, sem contar que o Neymar, ele eleva a moral dos companheiros. Podem ter certeza que, principalmente para esses jogadores jovens, o fato de você ter o Neymar do seu lado aumenta muito mais a sua confiança. E assim, não é como é hoje no Santos, onde o Neymar é uma estrela, um jogador de alto nível técnico, ao lado de diversos jogadores limitados. Na seleção, ele estaria com alguns dos melhores do mundo. Agora tem um outro ponto que eu quero levantar aqui, que para mim tem que ser levado em consideração também no caso Neymar. Eu estou citando aqui vários pontos positivos dele, só que tem algo que para mim é claro hoje. O Neymar, com a atual condição física dele, vindo de tantas lesões, para mim hoje ele não seria titular na seleção brasileira. Aí você pode questionar, poxa Vini, mas por que o Neymar não teria espaço? É um cara que tem muita qualidade? Realmente. Só que na atual configuração que o Ancelotti tem montado na seleção, ele joga praticamente num 4-2-4. Então para você jogar com 4 jogadores ali do meio para frente, você precisa que esses jogadores de frente te ajudem também na recomposição, na parte da marcação. Se não, se ficar um jogador parado, ele vai acabar com o sistema defensivo. Vai sobrecarregar os meio-campistas, vai sobrecarregar os laterais, então todo mundo tem que correr. Então eu queria levantar esse ponto. Eu defendo que o Neymar seja convocado, mesmo que ele não seja titular. É um jogador que, em determinados momentos do jogo, dentro de alguns contextos, ele pode entrar e fazer toda a diferença. Então não é nem que eu estou defendendo titularidade, só estou defendendo mesmo a convocação. Porque com a convocação, ele estando dentro do grupo, eu acho que ele já soma muito. E entrando no decorrer dos jogos, também. Agora, se ele estiver bem fisicamente até a Copa, aí melhor ainda. Outro ponto que eu acho que precisa ser debatido. Imaginem aí um cenário em que o Brasil vai para a Copa do Mundo, o Ancelotti solta a sua convocação
E o Neymar não tá na convocação, o que é também um direito do Ancelotti. Só que uma convocação sem o Neymar iria gerar uma série de picuinhas na imprensa e geraria até uma pressão a mais sobre a seleção brasileira. Eu enxergo assim. Porque imaginem o Brasil chegar na Copa do Mundo, de repente tropeça numa estreia, ou então não tá jogando bem. Qual vocês acham que vai ser a primeira coisa que a imprensa e a torcida vão querer bater em cima no Ancelotti? Obviamente, o fato de ter deixado o Neymar de fora. Então é algo que ele pode fazer, é um direito do treinador, mas ele vai estar atraindo para si também uma pressão que eu vejo hoje como desnecessária. É melhor você ter o Neymar junto com você do que você tá sem o Neymar. Porque no fim das contas, o que vai mandar para dizer se o Ancelotti acertou ou não acertou em deixá-lo de fora é o título. Se ganha o título, beleza, ele acertou em deixar o Neymar de fora. Se ele erra, todo mundo vai cobrar. Poxa, e por que não levou o Neymar? E assim, algo que eu acho que tem que ser levado em consideração. O Neymar sempre jogou bem na seleção brasileira. Chamou responsabilidade, marcou gols decisivos, sempre marcou gols contra grandes seleções. Tudo isso me leva a crer que nesse pacote Neymar, ter ele para 2026 seria muito benéfico. Nessa semana agora que teve o jogo contra a Tunísia, teve um acontecimento em específico que me fez ainda mais acreditar que o Neymar ainda cabe na seleção, mesmo que estando no grupo. Saiu aquele pênalti lá no primeiro tempo e a condição natural ali, para mim, seria o Vinícius Júnior colocar a bola embaixo do braço e assumir a responsabilidade da cobrança. Até porque, na ausência do Neymar, o jogador assim, de mais peso da seleção, deveria ser o Vinícius Júnior. Mas, infelizmente, isso não acontece. Já fiz até um outro vídeo aqui no canal onde eu abordei mais essa situação do Vini Júnior, sobre ele jogar mais no Real Madrid do que joga na seleção, e de na seleção, por muitas vezes, até meio que se acovardar, não conseguir fazer a diferença. Então, o fato de um jogador de 18 anos ter chamado a responsabilidade e a gente vê jogadores mais pesados, de mais bagagem, como o Vini e Rodrigo não fazerem isso, me trouxe então essa reflexão de que o Neymar ainda cabe, porque eu duvido que o Neymar estando em campo deixaria a responsabilidade para o Estevão, com apenas 18 anos, bater o pênalti. E eu gosto de jogador que chama a responsabilidade para si. Então, pelo lado do Estevão foi muito legal. Mas vendo o Vini e o Rodrigo assim fugirem da responsa, isso eu não gostei. Agora, como eu tinha falado lá no começo, eu te convido a deixar a sua opinião aqui nos comentários. Me conta aí, pra você, Neymar, tem ou não que ser convocado pra Copa do Mundo? Quero ver. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!